Galera, falando mais um pouquinho dessa base tão especial, que é o hidróxido de amônio, comercialmente conhecido como amoníaco, ele é uma base presente no seu cotidiano. Tá? Ele é um dos componentes, um dos principais componentes, aliás, do Veja, aquele material de limpeza. Tá? Então, ele tem propriedades básicas. Bom, e por que ele tem propriedades básicas? Como que essa substância pode ser produzida? Uma solução de amoníaco, na verdade, é uma solução bem complexa, que tem todas essas espécies que eu estou mostrando aqui para vocês. Um pouquinho de cada, não vou entrar no mérito de qual é a mais abundante. Tá? Mas, basicamente, a gente pode produzi-la a partir do borbulhamento, da imersão de amônia em água. Amônia é um gás. Se você, então, borbulha amônia na água, você vai produzir... Repara aqui que tem essa setinha dupla, indica reação reversível, uma reação que pode entrar em equilíbrio. Você produz hidróxido de amônio, e se ele é uma base é capaz de se ionizar. Eu estou usando o termo dissociar até agora, estava usando dissociar, mas dissociar só serve para os iônicos. Como esse cara é uma exceção, eu também vou usar o termo mais adequado para ele, que é o termo ionização, beleza? Em amônio, cátion amônio, NH4+, e hidroxila, que é o único ânion, por isso que ele tem propriedades básicas. Tá? Bom, por que eu preparei um vídeo só para ele? Porque tem um experimento muito interessante e muito consagrado na química, que seria aquele sangue falso ou sangue do diabo, que é uma experiência muito fácil de ser feita se você tiver os reagentes adequados. Então, basicamente, você precisa de fenolftaleína, que é um indicador de pH. Indicador de pH é uma substância que muda de coloração em determinadas faixas de pH. Então, ela tem a capacidade de indicar se uma solução, uma mistura é ácida, básica, tem pH neutro. Então, cada indicador vai ter uma faixa de viragem. No caso da fenolftaleína, o ponto de viragem dela é 8,2. E ela é incolor quando ela está em pH menor do que 8,2. O 8,2 é um valor aproximado. Tá? E ela se torna rósea, uma coloração bem intensa, a partir do 8,2. Ou seja, em pH básico, vamos colocar grosso modo, em pH básico ela é rosa, e em pH neutro e ácido ela é incolor. pH neutro e ácido ela é incolor. Para fazer esse experimento, então, você precisa de fenolftaleína, uma solução dela. Se for um pozinho, você vai precisar de álcool para dissolver, tá? Mas se for já uma solução preparada, solução de fenolftaleína, amoníaco, cara, se for uma solução dele concentrada, eu não recomendo. Eu estou falando agora para pessoas que estão estudando licenciatura em Química, que é o caso de vocês. Então, imagino que um dia vários de vocês vão fazer esse experimento em sala. Então, aprenda com quem já se ferrou. Porque você pegar o amoníaco concentrado, por mais que ele não seja uma base forte, ele tem um cheiro terrível, traumatizante. Tá? Então, principalmente se for fazer num dia quente, num lugar fechado, é insuportável. Eu estava começando a dar aula, fui lá inventar de fazer isso numa escola que nem tinha laboratório direito. O laboratório era dentro da biblioteca. Quase matei meia dúzia de pessoas lá. Terrível, terrível, assim. Tá? É um cheiro bem forte. Mas você pode fazer com o Veja, produto comercial, ou um concorrente dele, não sei outra marca para falar, tá? Aquele desinfetante, que vai dar o mesmo resultado e não vai ficar com um cheirinho tão ruim assim. Então, é o segundo reagente, né? Fenolftaleína, o hidróxido de amônio, e com isso daqui você já faz, né? Tem coisa, água e álcool, essas coisas são coadjuvantes. O que acontece quando você faz essa solução? Quando você prepara uma solução em que o hidróxido de amônio esteja presente e coloca na presença de fenolftaleína, bom, se ele, como eu posso ver aqui, tem a capacidade de se ionizar liberando o H-, ele tem caráter básico. Sim. Então, se ele tem caráter básico, ele é capaz de transformar a fenolftaleína e deixá-la rosa. Então, a solução de hidróxido de amônio imerso ali na fenolftaleína será rosa. Muito bem. Então, fala sangue falso, mas não tem nada a ver com sangue. Não fica vermelho, fica rosa. Tá? E por que é sangue falso ou sangue do diabo? Porque a coloração vai desaparecer. E a explicação para essa coloração desaparecer também está aqui.
Porque essa substância é muito instável. Lembra que eu falei que a reação reversível, ela vai da esquerda para a direita, mas ela volta também. Então, da mesma maneira que a amônia e a água vão formar hidróxido de amônio, o hidróxido de amônio também vai se degradar e vai originar amônia e água. E ele faz isso com uma certa facilidade, tá? Se quebra e origina amônia e água. A amônia é um gás. Se tiver em local aberto, formou gás, ele vai embora. Se o gás for embora, ele não pode reagir novamente com a água para originar o hidróxido de amônio. Ou seja, cada vez mais o equilíbrio vai se deslocando para a esquerda, para ir sempre compensando essa saída da amônia. Ou seja, cada vez mais o hidróxido de amônio está se tornando escasso. Então, as espécies básicas, OH-, que são as responsáveis pelo aparecimento da cor rosa, vão sumindo. Cada vez mais é menor a concentração dessa espécie. E o que eu falei no comecinho da fenolftaleína? Se ela está em pH ácido ou pH neutro, ela não vai mais ser rosa, ela vai ser incolor. Então aquela solução que estava com uma coloração rosa passou a ficar com uma coloração incolor. Coloração incolor é ótimo, né? Então ela vai deixando de ter aquela tonalidade. Por isso que seria sangue falso ou sangue do diabo, porque tem essa mudança de cor. E não é nada mágico, a explicação é isso. Está tudo relacionado com esse equilíbrio. O rosa aparece porque o hidróxido de amônio, que se ioniza, originando OH-, mas paralelamente algumas moléculas dele originam amônia e água, e a amônia sendo um gás, vaza. Ou seja, cada vez mais fica difícil de formar o hidróxido de amônio, consequentemente, vai ficando mais difícil de você formar as espécies básicas. Consequência é que a coloração da solução vai ficar cada vez menos rosa, tendendo ao incolor. Eu poderia fazer esse experimento em casa, ele é muito tranquilo, veja, eu tenho, né, mas eu não tenho fenolftaleína, não tenho acesso ao laboratório agora. Então eu vou achar algum vídeo interessante para vocês e colocar aqui na descrição para vocês assistirem, e recomendo que façam com os alunos de vocês quando for a sua vez de ensinar essa matéria, porque é muito interessante, beleza?